Já vivi muitos aniversários. Sabe, em meus 73 anos de vida. Alguns super alegres. Outros que a gente nem faz questão de lembrar, mas nenhum. Absolutamente nenhum. Se compara ao meu aniversário de 70 anos, o dia em que minhas próprias filhas tentaram me matar, se você está começando a ouvir essa história agora, por favor, deixe o seu like para que mais gente possa conhecer este relato. Quem sabe assim, a gente consiga evitar que outras mães e pais passem pelo tipo de traição que eu vivi. Meu nome é Lúcia Almeida. Sabe, eu fui professora de português por 35 anos. Antes de me aposentar, fiquei viúva faz 12 anos. Sou mãe de 2 filhas, a Laura e a Camila. E avó de 3 netos que eu achava que eram maravilhosos, pelo menos, até aquela noite fatídica. Era uma sexta-feira de setembro. Tinha chovido à tarde. Sabe? Mas o céu abriu no finzinho do dia. Como se estivesse preparando o palco para a festa, minhas filhas tinham insistido em fazer uma comemoração especial para os meus 70 anos. Mãe, é uma data importante. Tem que ser comemorada à altura. Insistiu a Laura, minha filha mais velha. Semanas antes, confesso que estranhei tanto empenho, não que as meninas não gostassem de mim. Ou pelo menos era o que eu pensava. Mas nosso relacionamento sempre foi mais prático do que caloroso. Sabe, especialmente depois que o Otávio, meu marido, se foi. A Laura, executiva de uma multinacional, sempre foi na dela, prática e meio distante. A Camila, arquiteta, a mais nova, era um pouco mais chegada, mas vivia mergulhada na carreira e na família. As duas estavam brigadas há anos por causa da herança. Depois que o Otávio morreu, mesmo com tudo dividido certinho, como ele deixou no testamento, sempre ficou um ressentimento dos 2 lados. Por isso, quando elas me disseram que tinham se juntado para organizar a minha festa, eu senti uma pontinha de esperança. Talvez elas finalmente tenham feito as pazes. Pensei, toda ingênua. A festa seria num sítiozinho charmoso perto de Campinas, uma propriedade de um amigo do Ricardo, marido da Laura. Um lugar tranquilo, no meio da natureza, perfeito para uma comemoração íntima. Mãe, descreveu a Camila, no dia. A Camila veio me buscar em casa. Ela estava linda, com um vestido elegante e parecia genuinamente animada. No, Carol. A gente conversou sobre besteiras, o tempo, os netos, as reformas no apartamento dela. Nada, absolutamente nada, indicava que aquela seria a noite em que ela tentaria acabar com a minha vida. Chegamos ao sítio e o sol já estava se pondo. Era um lugar lindo mesmo. Uma casa rústica, cercada por um jardim bem cuidado e com vista para um laguinho, afastado da cidade. Silencioso, perfeito para uma celebração, ou para um crime. A Laura já estava lá. Dando os últimos retoques em tudo, me abraçou com uma euforia que não era dela. Feliz aniversário. Mãe, hoje vai ser uma noite inesquecível. Mal sabia eu o quanto essa frase era verdadeira. Os convidados eram poucos. As 2 filhas com seus maridos, meus 3 netos, os 2 adolescentes, filhos da Laura, e a pequena Sofia, de 7 aninhos, filha da Camila, e mais 2 casais de amigos bem próximos. Tinha também um homem que eu não conhecia, apresentado como Bruno, um colega de trabalho do Ricardo, alto, uns 40 anos, com um olhar intenso que parecia me analisar. Mais tarde, eu descobriria o verdadeiro papel dele naquela festa. O jantar foi servido na varanda, com vista pro lago. A comida estava uma delícia. Meus pratos favoritos, uma seleção de vinhos finos. As conversas fluíam animadas, mas eu sentia uma certa tensão entre as minhas filhas. Pensei que era só o estresse de organizar algo juntas depois de tanto tempo brigadas. Um brinde à melhor mãe do mundo, propôs a Laura.
levantando a taça. Todos acompanharam. Que você tenha muitos anos de saúde e felicidade pela frente, emendou a Camila. E que a gente possa estar sempre unido como família. Que ironia cruel. Moi 2. Pensando no que viria a seguir, depois do jantar, a Laura anunciou uma surpresa. Mamãe, a gente preparou uma coisa especial, uma caminhada noturna até o lago. Tem um deck iluminado, onde a gente preparou sua surpresa de aniversário. Eu recitei, uma caminhada. Agora, a noite pertinho. Mãe, insistiu a Camila. A gente acendeu umas tochas pelo caminho. Você vai adorar o que a gente preparou. Meio a contragosto. Eu concordei. Os outros convidados ficaram na casa. Só as minhas filhas e o tal do Bruno iriam comigo. Ele vai ajudar a gente com uma surpresa. Explicou a Laura. Quando eu perguntei por que ele ia junto, o caminho pro lago era curto, mas íngreme e escorregadio por causa da chuva. A gente deixa devagar. O Bruno na frente, iluminando o caminho com uma lanterna potente, e as minhas filhas logo atrás de mim. A escuridão era quase total. Fora a luz da lanterna e umas luminárias espaçadas, quando chegamos na beira do lago, o Bruno apontou para um pequeno deck de madeira que avançava uns metros sobre a água. É ali. Dona Lúcia, a sua surpresa tá lá. Dei uns passos hesitantes no deck. Estava escuro. Eu não via nada do que supostamente me esperava. A madeira rangia, a água escura do lago estava ali. A poucos centímetros, olhei para trás. Procurando minhas filhas. A Laura e a Camila estavam paradas na margem, lado a lado. Seus rostos, meio iluminados pela lanterna que o Bruno agora apontava para cima. Criavam sombras fantasmagóricas. Tinha algo na expressão delas que me gelou o sangue, uma mistura de determinação e frieza que eu nunca tinha visto naqueles rostos tão familiares. Meninas, o que está acontecendo, cadê? A surpresa. Foi o Bruno quem respondeu. A voz dele é completamente diferente. Não era mais o tom educado do colega de trabalho, mas algo duro. Professional. A surpresa sua. Dona Lúcia. Naquele instante, a ficha caiu. O isolamento. O deck sobre a água funda. A escuridão. Não era uma festa. Era uma armadilha. Minhas próprias filhas tinham me levado para uma execução. Por quê? Eu consegui balbuciar. O terror, me paralisando. Nada, pessoal, respondeu Bruno, avançando no deck enquanto tirava algo do bolso do casaco. Apenas negócios. Suas filhas não querem mais esperar pela herança. A Laura deu um passo à frente. Vai parecer um acidente. Mãe, você, uma idosa, caminhando sozinha de noite perto do lago, depois de beber vinho, um escorregão trágico. Ninguém vai desconfiar. Completou a Camila. A voz dela tremia um pouco, traindo alguma emoção que eu não soube dizer o que era. Vai ser rápido e sem dor? É melhor assim. O tempo pareceu congelar. Minhas pernas fraquejaram. Não de medo, mas de uma dor muito mais profunda. A traição absoluta daquelas que eu botei no mundo. Amei, criei, protegi, a quem eu dediquei a minha vida inteira. O Bruno estava a 2 passos de mim. O rosto dele era uma máscara. Vi o brilho de metal na mão dele. Não era uma arma, como eu imaginei, mas uma seringa? Me injetar algo e depois me empurrar na água, perfeito para simular um acidente, sem marcas de violência. Foi então que algo inesperado aconteceu. Enquanto o Bruno avançava, os olhos dele encontraram os meus. Por um segundo, eu vi algo mudar no olhar dele. Uma hesitação, um lampejo de humanidade. Ele parou, olhou para a seringa na mão, depois para mim de novo. Virou-se para a Laura e a Camila na margem, como se estivesse pensando em algo. Não posso fazer isso. E ele disse, finalmente, com uma voz firme, o que?
A Laura deu um passo à frente. Essa me acreditar. A gente já pagou metade. Você recebe o resto quando terminar. Ela é uma idosa. Olha para ela. O Bruno apontou para mim com a seringa. Tem a idade da minha mãe. Não vou fazer isso. A Camila parecia entrar em pânico. Você não pode desistir agora. A gente tem um acordo. O acordo acabou. O Bruno recuou uns passos no deck. Vou embora. E sugiro que vocês pensem bem no que estavam prestes a fazer. O caos se instalou. A Laura avançou para cima do Bruno, tentando pegar a seringa. Se você não vai fazer, eu mesma faço. Na confusão, meu instinto de sobrevivência finalmente venceu o choque. Aproveitando a distração, eu corri para o outro lado do deck. Para longe deles. A madeira molhada era traiçoeira. Escorreguei, quase caindo na água escura, mas consegui me segurar no corrimão. Ouvi gritos. Vi a lanterna caindo. Mergulhando o deck na escuridão quase completa, a luz frozza da lua refletia na água, corpos se embolando, vozes alteradas ecoando na noite. De alguma forma, consegui voltar para a margem e comecei a subir o caminho de volta para casa, tropeçando no escuro. O coração disparado, a mente em total descrença. Atrás de mim, ouvi passos. Alguém estava me seguindo. Dona Lúcia. Espere, era o Bruno. E o congelei? Esperando o pior, mas ele levantou as mãos. Num gesto de paz. Não vou te machucar. Acabou. Vamos sair daqui. Não sei por que confiei nele naquele momento. Talvez eu não tivesse escolha. Talvez houvesse uma sinceridade genuína na voz dele. Deixei que ele me guiasse por um caminho alternativo, que contornava a casa e levava direto para a estrada, onde o carro dele estava estacionado. Para onde a gente vai? Perguntei. Quando ele abriu a porta do passageiro para mim, para a delegacia, ele respondeu. Simplesmente, vamos terminar isso do jeito certo. Durante o trajeto, o Bruno ficou em silêncio por vários minutos. Então, como se precisasse se explicar, começou a falar. Eu nunca matei ninguém. Dona Lúcia, eu faço uns trabalhos, digamos, de intimidação. Assusto umas pessoas, cobro umas dívidas, esse tipo de coisa. Suas filhas me acharam por um contato e ofereceram uma grana preta. Disseram que era só para dar um susto numa pessoa, mas quando cheguei no sítio, a Laura me entregou a seringa e explicou o plano de verdade. E você aceitou? Eu disse. A voz tremula. Aceitai, ela admitiu. Até ver a senhora, até ouvir o jeito que elas falavam de você. Como se fosse um objeto, não uma mãe. Ele fez uma pausa. Minha mãe morreu há 2 anos. Também tinha os problemas dela, os defeitos, mas era minha mãe. Chegamos na delegacia pouco depois. O que aconteceu a seguir parecia um filme, o Bruno confessando tudo para os policiais, que não acreditavam no que ouviam. Descrevendo como minhas próprias filhas tinham planejado meu assassinato. As ligações sendo feitas para buscar a Laura e a Camila no sítio. Se essa história está tocando seu coração, não esqueça de deixar seu like. Isso ajuda a compartilhar este relato com pessoas que podem estar vivendo situações parecidas em silêncio. O depoimento do Bruno foi detalhado, implacável. Descreveu como a Laura o contratou, como a Camila entrou no plano depois, como discutiram os detalhes por semanas, explicou que a seringa tinha uma dose letal de insulina, causaria uma queda rápida de açúcar no sangue. Eu desmaiaria e cairia na água. Um acidente perfeito. E como o plano foi feito com cuidado para não levantar suspeitas, mas o que chocou todo mundo na delegacia foi quando Bruno revelou o motivo. Minhas filhas queriam antecipar a herança para pagar dívidas enormes que as duas tinham acumulado. Elas me mostraram extratos de banco. Hipotecas. Empréstimos. Explicou o Bruno para os investigadores. As duas estão atoladas em dívidas. A Laura fez uns investimentos ruins na bolsa. Perdeu quase tudo. A Camila tem um vício em jogo online que esconde do marido.
Elas calcularam que com a herança e o seguro de vida, conseguiriam resolver tudo e ainda ia sobrar dinheiro. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Os policiais me olhavam com uma mistura de pena e incredulidade. Um deles, mais velho, se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Em 30 anos de polícia, eu nunca vi uma coisa dessas. E ele disse: uma mãe traída pelas próprias filhas no dia do aniversário é simplesmente desumano. Desumano. A palavra ecoou na minha mente, como as minhas meninas. Aqueles bebês que eu ninei, aquelas crianças cujos joelhos ralados eu beijei, como elas se transformaram em pessoas capazes de algo tão desumano. Passei a noite na delegacia, não como suspeita, mas porque os policiais estavam preocupados com a minha segurança. Chamaram uma psicóloga para conversar comigo. A Laura e a Camila foram presas no sítio, junto com os maridos, que juravam não saber de nada. De manhã, uma policial me trouxe um cafezinho e sentou comigo. Como a senhora está se sentindo? Como se eu tivesse morrido por dentro. Respondi. Com toda a sinceridade, parte de mim queria que elas tivessem conseguido. Não diga isso. Ela respondeu. Suave. A senhora foi poupada por uma razão. Ainda tem muito que viver. Naquele momento, eu não acreditei nela. Mas o tempo provaria que ela estava certa. Os dias seguintes foram um turbilhão. A história vazou para a imprensa. Filhas contra Tan. Assassino para matar a mãe em festa de aniversário. Repórteres acamparam na porta da casa da minha irmã, onde fui acolhida. Amigos ligavam. Sem acreditar. Vizinhos apareciam com comida, com apoio. Desconhecidos mandavam cartas de solidariedade. A Laura e a Camila continuaram presas. No começo negaram tudo. Depois tentaram culpar uma a outra. E finalmente confessaram. Diante das provas, o Ricardo, marido da Laura, pediu o divórcio na hora. O marido da Camila entrou em depressão profunda, preocupado em como explicar para a pequena Sofia que a mãe dela tinha tentado matar a avó. No meio desse caos, recebi uma visita inesperada. Era o Bruno. Acompanhado de um advogado, ele veio completar seu depoimento. Depois da parte formal, ele pediu para falar comigo a sós. Dona Lúcia, ele disse. Parecendo desconfortável, eu queria que soubesse que estou genuinamente arrependido. Sei que isso não muda nada, mas você me salvou no final. Não foi, respondi. Simplesmente, não me sinto um herói. Um herói nem teria pensado em fazer o que eu quase fiz. Ela hesitou, mas quando eu olhei nos seus olhos naquele deck, eu vi a minha própria mãe. Eu sabia que não ia conseguir viver comigo mesmo se fosse em frente. O que vai acontecer com você agora? Vou para a prisão. Com certeza. Mas o promotor está considerando minha cooperação. O fato de eu ter desistido, talvez uma pena menor. Oi, assenti. Sem saber direito o que sentir por aquele homem. O assassino de aluguel que virou meu salvador improvável. Sabe o que é mais estranho? Ele continuou. Durante todo o tempo na delegacia, os policiais me trataram melhor do que as suas filhas. Eles conseguiam entender um cara com dificuldade financeira aceitando um trabalho sujo, mas não conseguiam entender filhas planejando matar a própria mãe por dinheiro. As palavras dele tocaram fundo na ferida aberta no meu coração. O policial mais velho estava certo. Havia algo fundamentalmente desumano naquilo tudo. 2 semanas depois, sentada na sala da minha irmã, lendo as notícias sobre o caso que continuava a chocar o país, tomei uma decisão. Eu não seria apenas a vítima dessa história. Não deixaria que a traição das minhas filhas definisse o resto dos meus dias. Aquela policial estava certa. Eu fui poupada por uma razão e eu ia descobrir qual era. A primeira ligação que fiz foi para Cecília, a psicóloga da delegacia. A segunda, para um advogado especializado em direitos dos idosos. A terceira, surpreendentemente, foi para a promotoria, pedindo para falar com o responsável pelo caso das minhas filhas.
Estava na hora de transformar a pior traição que uma mãe pode sofrer em algo que pudesse, de alguma forma, ajudar outros idosos vulneráveis como eu. O que eu não sabia é que aquele era só o começo de uma jornada que me levaria a lugares que eu jamais imaginei, e que o Bruno revelou na delegacia era apenas a ponta do iceberg de uma conspiração muito mais ampla e chocante. A primeira revelação veio 3 semanas depois do meu aniversário. O promotor do caso, o Dr. Renato Moraes, pediu uma reunião urgente comigo. O semblante dele era grave. Dona Lúcia, ele começou. Durante as investigações das finanças das suas filhas, descobrimos algo que a senhora precisa saber. Ele abriu uma pasta. As dívidas delas são muito maiores do que a gente imaginava, e há indícios fortes de que elas vinham desviando o dinheiro da senhora há pelo menos 2 anos. Meu advogado se inclinou. Alerta: de que maneira procurações falsificadas, transferências não autorizadas, empréstimos no nome da Dona Lúcia sem o conhecimento dela, e o mais grave, alterações em documentos de propriedade, sente o sangue relar. Propriedades. Que propriedades? O promotor hesitou. O apartamento de veraneio no Guarujá foi vendido há 8 meses. A casa que a senhora aluga para complementar a renda também foi transferida para o nome da Laura há pouco mais de 1 ano. Impossível. Eu exclamei. Eu recebi o aluguel da casa mês passado, sim. Porque elas mantinham a aparência. O dinheiro do aluguel ia para uma conta controlada por elas, e elas repassavam uma parte para a senhora. Ficando com o resto, a sala parecia girar. Não bastava terem tentado tirar minha vida. Elas tinham roubado meu patrimônio. Sistematicamente. Por anos. Enquanto eu, de boa fé, entregava a elas a administração das minhas finanças. Eu teme. Dona Lúcia. Continuou o promotor. A investigação nos levou a um esquema maior. Suas filhas não agiram sozinhas. Encontramos conexões com um grupo especializado em se apropriar de bens de idosos, um grupo organizado? Perguntou meu advogado. Alarmado. Exatamente. Advogados corruptos. Contadores. Até um funcionário de cartório. Eles identificam idosos vulneráveis, viúvos, com filhos interesseiros, e articulam esquemas para transferir os bens aos poucos. Minhas mãos tremiam, e minhas filhas estavam ligadas a esse grupo. A Laura entrou em contato com eles primeiro. Quando a situação financeira dela se complicou com as perdas na bolsa, ela viu uma oportunidade. Depois, quando a Camila também se afundou por causa do vício em jogos, a Laura a trouxe para o esquema. Mas, por que tentar me matar? Se já estavam conseguindo roubar tudo, o promotor trocou um olhar sombrio com meu advogado. A investigação indica que 2 fatores precipitaram a decisão. Primeiro, a senhora comentou que ia consultar outro advogado para revisar seus investimentos, o que poderia expor tudo. Segundo, e mais crítico, seu seguro de vida. Meu seguro. Seu marido deixou um seguro de vida substancial em seu nome. Com as filhas como beneficiárias, o valor é considerável, R$2 milhões. Somado ao resto do patrimônio, seria suficiente para resolver os problemas financeiros delas de vez. Lembrei de uma conversa casual com a Laura semanas antes. É bom saber que estamos protegidas. Eneise. Mãe e papai sempre pensou em tudo. Na época, achei que era gratidão. Agora, eu entendia o verdadeiro significado. Saí daquele gabinete sentindo como se tivesse envelhecido 10 anos em 1 hora. O que eu faço agora? Perguntei ao meu advogado. Ele apertou meu ombro. Primeiro, entramos com o processo para recuperar seus bens. Segundo, preparamos seu depoimento para o júri. E terceiro, e talvez mais importante, a senhora segue vivendo. Dona Lúcia, não dê a elas a satisfação de ver sua vida destruída. Nas semanas seguintes, mergulhei numa montanha de documentos.
A extensão da traição era inacreditável. Elas tinham montado um esquema elaborado para me manter na ignorância. Eu, que confiei nelas para cuidar de tudo, me tornei a galinha dos ovos de ouro, a ser mantida viva só enquanto fosse útil. Enquanto eu enfrentava essa realidade, recebi um telefonema da penitenciária. A Camila queria me ver. Minha primeira reação foi recusar, mas, depois de conversar com minha terapeuta, decidi ir. A sala de visitas era fria. Quando a Camila entrou, quase não a reconheci. Magra, olheiras fundas. O uniforme da prisão parecia enorme nela. Obrigada por vir. Ela disse, a voz um sussurro. Eu não respondi. Esperai. Sei que nada que eu disser pode justificar. Ela começou. Não vim pedir perdão. Só queria que soubesse que não foi ideia minha. Senti uma onda de raiva. E isso deveria me confortar que você só concordou em me matar. Em vez de planejar desde o início, ela se encolheu. A Laura disse que seria rápido. Indolor. Que você já tinha vivido sua vida. Que a gente merecia uma chance. E a Sofia? Você pensou na sua filha, como explicaria a ela que a avó morreu porque a mãe preferia dinheiro à família? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Estou perdendo a guarda dela. O juiz diz que mesmo quando eu sair daqui, terei apenas visitas supervisionadas. Não senti pena. A Sofia estaria melhor longe dela. Por quê? Camila, eu sempre te dei tudo o que eu podia. Ela hesitou. Começou com pequenas apostas online. Uma escape. Sabe, a pressão do trabalho, do casamento. Quando vi, eu devia quase 200 mil. E em vez de pedir ajuda, você decidiu me roubar. A Laura já estava fazendo isso. Disse que era fácil. Que você nunca perceberia que era nosso direito. Um silêncio pesado caiu entre nós. A lógica distorcida que levou minhas filhas até aquele ponto era algo de outro mundo para mim. A Laura está em contato com os outros. Perguntei. Outros. O grupo criminoso. Os advogados. O pessoal do cartório. Uma expressão de compreensão surgiu no rosto dela. Então você já sabe. Sim. Ela ainda recebe visitas do Dr. Paul Mendes. Ele é um dos advogados. Isso confirmava as suspeitas do promotor. O grupo continuava operando. Camila, se você quer fazer algo certo em meio a tudo isso, coopere com a promotoria, conte tudo o que sabe sobre o esquema. A Laura me mataria. Ela respondeu. Com medo. E isso seria diferente do que vocês tentaram fazer comigo. Minha frieza a fez recuar como se eu tivesse dado um tapa. Por um momento, vi um lampejo da menina que ela tinha sido, a criança sensível, sempre à sombra da irmã. Aquilo não diminuía a culpa dela, mas ajudava a entender. A Laura, a manipuladora. A Camila, a seguidora. E eu, a mãe cega que confiou demais. Antes de ir embora, fiz uma última pergunta. Teria valido a pena? Se vocês tivessem conseguido, teria valido a pena. Ela olhou nos meus olhos pela primeira vez. Não, nada vale esse peso na consciência. Nada. Saí da penitenciária com o coração apertado, mas com uma determinação renovada. Eu ia expor não apenas o crime contra mim, mas todo o esquema. No dia seguinte, contei ao promotor sobre a visita do Dr. Mandalora. Isso confirma nossas suspeitas. E ela disse: estamos montando uma operação maior para desmantelar essa rede. A senhora estaria disposta a testemunhar contra todo o esquema. Farei o que for preciso. Respondi, sem hesitar. Devo alertá-la. Isso pode ser perigoso. Esse grupo tem conexões poderosas. Já tentaram me matar uma vez. Doutor, não vou viver com medo. Se esta história está te ajudando a entender os perigos, por favor, deixe seu like e compartilhe. Juntos, podemos aumentar a conscientização. Nas semanas que se seguiram, trabalhei intensamente com a promotoria. A investigação se expandia.
revelando dezenas de vítimas. Em meio a isso, recebi uma ligação do Ricardo, ex-marido da Laura. Ele queria me encontrar. Ele parecia ter envelhecido uma década. Como estão meus netos? Perguntei. Destruídos. Ele respondeu. Sincero. A escola inteira sabe. Os amigos. A Júlia não sai mais de casa. O Pedro está tendo pesadelos. Meu coração doeu por eles. Trouxe algo que achei que a senhora deveria ver. E ela disse, me entregando um pendrive. Encontrei no computador da Laura. São e-mails. Centenas deles. Entre a Laura e os outros membros do grupo, conversas sobre outros alvos. Outros idosos que eles estão explorando. Nomes. Valores. É perturbador. Peguei o pendrive com as mãos trêmulas. Por que está me dando isso? Ele olhou para os lados. Nervoso. Porque há coisas ali que me comprometem também. Não no plano do assassinato, juro por Deus. Mas eu sabia dos desvios menores, nosso padrão de vida. Eu sabia que algo estava errado, mas preferi não fazer nada. A confissão dele não me surpreendeu. Os sinais estavam lá. As viagens. Os carros. O que você quer em troca? Perguntei, erguendo o pendrive. Imunidade. Ele respondeu. Vou cooperar? Testemunhar. Mas preciso de garantias de que não vou perder meus filhos. Eles já estão sem a mãe. Não podem ficar sem o pai. Eu entendi a posição dele. Vou falar como promotor. Concordei. Mas você vai precisar cooperar completamente. Naquela noite, após entregar o pendrive ao promotor, sentei-me sozinha em meu apartamento alugado. Pela primeira vez, me permiti chorar sem reservas. Chorei pela família que nunca mais teria, pelos netos marcados por esse trauma, pelas décadas de memórias agora manchadas. Na manhã seguinte, determinada, fiz algo que vinha adiando. Visitei o túmulo do Otávio. Sentada ao lado da lápide, desabafei como se ele pudesse me ouvir. O que a gente fez de errado? Otávio, em que momento perdemos nossas meninas para a ganância? Não houve resposta, apenas o silêncio. Mas, de alguma forma, aquele momento me trouxe clareza. Nossas filhas fizeram escolhas terríveis, imperdoáveis. Mas isso não apagava os valores que tentamos ensinar. Em algum momento, elas escolheram outro caminho. Deixei o cemitério com uma resolução renovada. Eu transformaria essa experiência em algo significativo. 2 dias depois, recebi uma ligação do doutor. Renato. A voz dele estava tensa. Urgente. Dona Lúcia. Precisamos transferir a senhora imediatamente para um local seguro. O que aconteceu? A operação para prender os outros membros do esquema está marcada para amanhã. Mas temos informações de que eles descobriram o plano e podem tentar silenciar as testemunhas-chave. A senhora é a mais importante delas. Um calafrio percorreu minha espinha. Eles viriam atrás de mim. Essas pessoas têm muito a perder. Dona Lúcia, estamos falando de advogados respeitados, um juiz aposentado, empresários. Não podemos subestimar o que fariam para se proteger. 3 horas depois, eu estava sendo escoltada para um local não divulgado, com uma pequena mala, novamente, tendo que abandonar minha vida, novamente. Em perigo. Passei uma semana naquele isolamento, acompanhando as notícias. As manchetes eram sensacionais: desmantelada a quadrilha que explorava idosos. E juiz aposentado entre os presos. O grupo era muito maior do que imaginávamos. Dezenas de vítimas, muitas já falecidas em circunstâncias suspeitas. Quando finalmente pude retornar, foi para uma coletiva de imprensa, sentada ao lado do doutor Renato, em frente às câmeras. Dona Lúcia, como se sente sabendo que seu caso ajudou a desmantelar uma organização criminosa desse porte? Perguntou uma repórter. Sinto que a dor terrível que eu vivi serviu para um propósito maior. Respondi.
mas penso em todas as outras vítimas que não tiveram a sorte que eu tive, a sorte de um assassino de aluguel com consciência. A senhora consegue perdoar suas filhas? Questiono-o trop. Fiz uma pausa. Perdão é uma jornada, não um destino. No momento. Estou focada em garantir justiça. O perdão virá quando for a hora. Se vier. Após a coletiva, uma senhora idosa, Dona Cleide, se aproximou. Sua coragem me inspirou. Disse ela, depois de ver sua história, percebi que meu sobrinho estava fazendo algo parecido comigo. Pequenos desvios da minha aposentadoria. Se não fosse por você, eu continuaria sendo explorada. Aquele encontro foi o primeiro de muitos. Percebi que tinha encontrado um novo propósito: usar minha experiência para alertar outros idosos. Com a ajuda de ONGs, comecei a dar palestras. A idade avançada não significa perda de autonomia. Eu sempre disse: nunca entreguem o controle total das suas finanças. O julgamento estava marcado para dali a 2 meses. Seria desgastante. Reviver tudo de novo. Mas algo tinha mudado. Eu não era mais só a mãe traída. Era uma sobrevivente com uma voz, uma ativista com um propósito. Então, uma semana antes do julgamento, recebi uma ligação que mudaria tudo. De novo, era o doutor Renato. Dona Lúcia. A Laura quer fazer uma delação premiada. Diz que tem informações explosivas. Nomes de políticos. Conexões internacionais e... Ele fez uma pausa. Evidências de que outros idosos não tiveram a mesma sorte que a senhora. Que alguns assassinatos foram bem-sucedidos e disfarçados como mortes naturais. Senti um calafrio. O horror era ainda maior do que imaginávamos. O que ela quer em troca? Perguntei. Redução de pena. Obviamente. Mas também. Quer falar com a senhora antes? Insiste que há algo que apenas a senhora precisa saber. Recitei. Enfrentar a Laura de novo. Era quase insuportável. É sua decisão, Dona Lúcia. Mas o que ela sabe pode ser crucial para fazer justiça a outras vítimas. Se você está acompanhando até aqui, por favor, continue. Ainda há revelações que podem salvar vidas. 2 dias depois, lá estava eu. De novo, na sala de visitas da penitenciária. A Laura me aguardava, diferente da Camila. Ela mantinha a postura ereta. O olhar calculista. Obrigada por vir, disse ela. Eu não respondi. Esperai. Vou direto ao ponto. O que fizemos é imperdoável. Não estou aqui para pedir perdão. Estou aqui porque outras pessoas morreram e seus assassinos continuam livres. O promotor já me explicou sua proposta. Sim. Mas há coisas que ele não sabe. Coisas que preciso contar diretamente para você. Ela se inclinou, baixando a voz. O esquema é maior e mais antigo do que eles imaginam. Não começou comigo ou com a Camila. Na verdade, começou com o papai. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. O que absurdo é esse, não é absurdo? Mãe, papai estava envolvido nesse esquema há anos. Era ele quem identificava os alvos. Como contador. Tinha acesso a tudo. Balancei a cabeça. Em negação. Não acredito em você. Seu pai era um homem honesto. Era o que eu também pensava, até encontrar os arquivos dele escondidos depois que ele morreu. Registros detalhados. Correspondências. Por que você não me contou na época? Ela deu um sorriso amargo. Porque eu já estava envolvida também. Papai me trouxe para o esquema quando comecei a trabalhar com ele. No início. Eram coisinhas pequenas. Não percebi que ele estava corrompendo a própria filha, plantando as sementes que um dia se voltariam contra você. Minha mente girava. O Otávio. Meu companheiro de 40 anos. Não acredito em você repetir. Mas min havozia folhovo. Tem uma chave escondida na base daquela estatueta de bronze no seu escritório. A da mulher segurando um livro. A chave abre um cofre. Dentro tem um pendrive com todos os registros do papai. Ela recitou, incluindo
A verdade sobre a morte da vovó Eulália, minha mãe, falecida há 15 anos, supostamente de causas naturais. O que você está insinuando? Perguntei. Sentindo meu sangue gelar, vovó descobriu os esquemas do papai. Ameaçou denunciá-lo. Ele não podia permitir isso. O mundo parecia desmoronar ao meu redor. Não só minhas filhas, mas meu próprio marido, o arquiteto original de tudo, e pioré, responsável pela morte da minha mãe. Por que está me contando isso agora? Porque você merece saber toda a verdade. Helena excitou, mostrando pela primeira vez algo que parecia emoção. Por quê? Apesar de tudo, você é minha mãe. E acho que, de uma forma distorcida, estou tentando te proteger agora. Saí daquele encontro sentindo o chão sumir sob meus pés. Se fosse verdade, toda a minha vida adulta tinha sido uma mentira. Naquela mesma noite, com as mãos trêmulas, fui até o escritório. A estatueta de bronze, presente do Otávio. Virei a peça. Com um clique, um compartimento secreto se abriu, revelando uma pequena chave. Ela não mentiu sobre isso. O que significava que talvez não estivesse mentindo sobre o resto. A chave abriu o cofre. Dentro, um pendrive e um envelope selado com meu nome. Na caligrafia do Otávio, decidi abrir a carta primeiro. Era datada de 3 semanas antes do infarto fatal dele. Minha querida Lúcia. Se está lendo isto, significa que descobri o meu segredo. Devo-lhe a verdade que covardemente ocultei. Não sou o homem que você pensou que eu fosse. Fiz coisas terríveis, imperdoáveis. Cometi pequeno, top-com frauds. Com o tempo, encontrei outros como eu e desenvolvemos um sistema para explorar idosos vulneráveis. Meu maior erro foi trazer a Laura para o esquema. Pensei que estava dando a ela uma vantagem, mas eu estava corrompendo nossa filha. Pausei a leitura, as lágrimas embaçando minha visão. A confissão dele confirmava tudo. Continuei. Cada linha uma facada. Quanto à sua mãe, Minhoshogro Eulalio, carrego esse fardo todos os dias. Ela descobriu tudo e ameaçou me expor. Entrei em pânico. Aumentei gradualmente a dose dos remédios dela para pressão, uma overdose imperceptível. Um ataque cardíaco que pareceu natural. Não espero perdão. A única coisa boa e verdadeira em minha vida foi você, Lúcia, e até mesmo a você, eu traí. Calma, amor. Apesar de tudo, Otávio, deixei a carta cair. O corpo tremendo com soluços. Era verdade. Tudo era verdade. O homem que eu amei era um criminoso, um assassino. Ele matou minha mãe e introduziu nossa filha nesse mundo de ganância, o ciclo se fechando de forma trágica, as filhas tentando matar a mãe. Assim como o pai matou a avó, corri para o banheiro e vomitei. Como se tentasse expelir décadas de mentiras, fiquei ali, no chão, perdida num abismo de dor. Agradeço a você que continua acompanhando. Seu apoio significa muito. Se puder, deixe seu comentário sobre como podemos proteger melhor nossos idosos. A decisão estava tomada. Eu ia levar as provas ao doutor Renato. Mas, antes que eu pudesse, a campainha tocou. Era quase meia-noite. Que me? Perguntei. Bruno. Dona Lúcia. Preciso falar com a senhora. Urgente. Bruno. O que ele fazia ali? Abri a porta depois de olhar pelo olho mágico. Ele parecia agitado. Posso entrar? Não é seguro conversar aqui fora. Permite. Mantendo distância. O que é tão urgente? Eles descobriram que a Laura vai delatar tudo. Estão planejando impedi-la. Permanentemente. Como você sabe? Fui contatado por um intermediário. Ofereceram dinheiro para resolver o problema. Alors, sabe de me? Meu sangerlau. Você aceitou? Claro que não. Já tenho problemas suficientes. A ironia era absurda. You.
preocupada com a segurança da filha que tentou me matar. Já informei a polícia, continuou Bruno. Mas achei que a senhora deveria saber. O grupo é poderoso. Se algo acontecer com a Laura antes dela depor... A implicação era clara. Sem o testemunho dela, muitos criminosos escapariam. A verdade sobre a morte da minha mãe ficaria enterrada na manhã seguinte. Contatei o doutor Renato. Falei do aviso do Bruno, da carta do Otávio, do pendrive. Vamos garantir a segurança dela. Ele assegurou. Já a transferimos para uma cela isolada e sobre esses documentos, preciso que traga tudo ao meu gabinete. Imediatamente. 2 horas depois, eu estava entregando a ele um registro frio e calculista da exploração sistemática de idosos, incluindo detalhes sobre a morte de minha mãe, apresentada como um problema resolvido. Isso é extraordinário, murmurou o doutor Renato. Evidências de crimes que já eram considerados muito antigos e alguns nomes aqui. Pessoas em posições de grande poder. Quero que todos sejam responsabilizados. Afirmei. Inclusive, pelos crimes do meu marido. Os 3 dias seguintes foram de tensão extrema. Na manhã do depoimento, a Laura pediu para me ver. Eu aceitei. Não encontrou. Ela parecia diferente. Havia uma resolução em seus olhos. Obrigada por vir. Ela começou. Não esperava que aceitasse. O que você quer de mim? Laura nada. Só queria que soubesse que, apesar de tudo, aprendi algo com você no final. O que coragem moral? A disposição de fazer o certo, mesmo quando custa caro. Você poderia ter se escondido. Em vez disso, enfrentou tudo. Sei que nunca vai me perdoar, mas queria que soubesse que, mesmo depois de tudo, ainda vejo você como um exemplo e farei o possível para que a justiça seja feita para você, para vovô Eulálio. Para todas as vítimas, olhei para aquela mulher, minha filha, minha quase assassina, e senti algo inesperado. Não perdão, mas um reconhecimento de que até nas almas mais corrompidas pode haver uma centelha de redenção. Faça o que é certo. Laura, respondi, não por mim ou por você, mas porque é o certo. A audiência de delação durou mais de 5 horas. Ao final do dia, 3 deputados, Omioids, 7 advogados e vários outros profissionais foram incluídos nas investigações. O caso virou um escândalo nacional. Nas semanas seguintes, recebi um contato inesperado do Ricardo, Eltrus meus neto, Júlia e Pedro. Para me ver, foi um encontro doloroso. Vovô, disse Pedro, queríamos que soubesse que não concordamos com o que a mamãe fez. É inacreditável, imperdoável. Sentimos muito, acrescentou Júlia. Entre lágrimas, abracei-os longamente. Vocês não têm culpa de nada, e eu sempre vou amar vocês. Aquele encontro foi o início de uma reconexão cautelosa. Eu ainda podia ter um papel positivo na vida deles. Isso era como um raio de esperança. Enquanto isso, o caso continuava crescendo. A exumação do corpo da minha mãe foi autorizada e as análises confirmaram overdose. Após 19 anos, o assassinato de Eulália foi oficialmente reconhecido. 6 meses após a delação da Laura, recebi uma notícia chocante. Durante uma transferência, o comboio que a transportava sofreu um ataque, 2 policiais feridos. A Laura desapareceu. As hipóteses eram 2 sequestro e assassinato ou uma fuga planejada. Uma semana depois, recebi uma carta sem remetente. A caligrafia era da Laura. Mãe, estou viva. Não posso dizer mais nada. Apenas saiba que vou completar o que comecei. Garantir que todos paguem. Cuide de Júlia e Pedro por mim. Mostrei a carta ao doutor Renato. Isso sugere que ela fugiu por conta própria. Ele disse, baixando a voz,
Talvez ela possa fazer mais fora do sistema do que dentro. Enquanto isso, a Beatriz continuava detida. Encontrei-me pensando muito na Sofia, sua filha de 8 anos. Através de mediação, começamos um contato cauteloso. Não éramos a família de antes, mas talvez pudéssemos construir algo novo a partir das ruínas no final daquele ano. Prestei depoimento no julgamento. Foi exaustivo. Reviver cada detalhe. O veredito foi uma vitória. Sentenças severas para todos. Beatriz pegou 18 anos de prisão. No dia seguinte ao julgamento, o Bruno apareceu. Vi me despedir. E ele disse: vou começar uma vida nova. Com outra identidade. Proteção a testemunhas. Você escolheu fazer a coisa certa. Bruno. Eu disse: agora tem a chance de recomeçar. A senhora é uma pessoa extraordinária. Dona Lúcia. Ele disse antes de partir: espero que encontre alguma paz. Paz. Era o que todos desejavam para mim, mas percebi que eu não buscava paz. Buscava propósito. E o havia encontrado. O telefone tocou. Era o Ricardo. Sua voz. Tensa. Dona Lúcia. Acabamos de receber notícias. A Laura foi localizada. Meu coração saltou. Onde como ela está na Argentina? Ela hesitou. Ela não está mais viva. O mundo congelou. Minha filha. Morta. Como? Consegui perguntar. Encontraram o corpo num apartamento em Buenos Aires. A polícia argentina suspeita de assassinato. Alguém a silenciou. As implicações eram claras. A organização criminosa a alcançou. Eu teme. Continuou o Ricardo. Acharam um pendrive endereçado às autoridades brasileiras. Contem nomes. Contas. A Laura continuou investigando mesmo foragida. Até o fim, ela cumpriu sua promessa. Mesmo que isso tenha custado sua vida, contar aos meus netos foi uma das experiências mais dolorosas da minha vida. Abracei-os enquanto choravam. Prometendo que ainda éramos uma família, as informações do pendrive da Laura desencadearam uma nova onda de prisões, contas no exterior congeladas. Mais membros da organização identificados. Sua filha morreu fazendo a coisa certa, me disse o Dr. Renato. Era um consolo pequeno. Mas real? O funeral da Laura foi discreto. Apenas eu. Ricardo. Os meninos e, surpreendentemente, a Beatriz, que teve permissão para ir. Foi a primeira vez que a vi desde o julgamento e ela tentou me avisar, disse a Beatriz em voz baixa. Mandou um bilhete, dizendo para eu cooperar, e você cooperou não como deveria. Tinha medo. Ainda tenho. Mas agora, depois do que aconteceu com a Laura, percebo que não há lugar seguro enquanto essa gente estiver livre. Uma semana depois, a Beatriz solicitou uma nova audiência, oferecendo cooperação total. Sua pena foi reduzida. Mais importante, observei uma mudança nela. Um arrependimento genuíno. Aos poucos, reconstruímos um frágil relacionamento. 2 anos após a morte da Laura. O caso que começou no meu aniversário de 70 anos virou o maior escândalo de exploração de idosos da história do país. Fui convidada a testemunhar no Congresso Nacional na criação da Lei Lúcia. Um conjunto de medidas para proteger idosos, eis o conjunto de medidas para proteger idosos. Tornei-me, relutantemente, o rosto de uma causa aos 75 anos. Eu era uma ativista. E, ao meio-ador, encontrei uma nova forma de paz. A paz de quem enfrentou o pior e descobriu que ainda podia se levantar, ainda podia contribuir, ainda podia amar. 3 anos após a tentativa de assassinato, me mudei para um condomínio para idosos. Lá, conheci o Carlos, um professor universitário aposentado, viúvo como eu. Nossa amizade virou uma companhia afetuosa.
Como consegue confiar de novo? Ele me perguntou uma vez. Confiança não é algo que eu ofereço cegamente. Respondi. É algo que eu construo, com os olhos abertos. Meus netos, agora adolescentes mais velhos, passavam fins de semana comigo. O Pedro decidiu cursar direito. A Júlia encontrou na fotografia uma forma de processar tudo. Vovô, você perdoou a mamãe e a tia Beatriz. Pedro me perguntou um dia. Perdão, é uma jornada. Respondi. O que posso dizer é que não deixo o que aconteceu definir quem eu sou. A Beatriz, em regime semiaberto, trabalhava numa editora, numa de suas saídas. Ela me entregou uma foto antiga. E eu, Otávio e as meninas, pequenas, todos sorrindo. A felicidade era real. Ela disse, com os olhos cheios de lágrimas, Sim, era. Respondi. Os momentos de amor existiram. O erro é pensar que eles justificam o que veio depois. O que importa é aceitar que a vida é complexa, que as pessoas que amamos podem nos decepcionar e que mesmo após as piores traições, ainda existe um caminho adiante. Meu trabalho como ativista se expandiu, participei de conferências internacionais, ajudei a criar diretrizes na OMS, um documentário sobre minha história. A Festa Final ganhou prêmios aos 77 anos. Publiquei minhas memórias Traição ao Entardecer, no meu aniversário de 80 anos. 10 anos depois daquela noite, organizei um encontro beneficente para a Fundação Lúcia Almeida. Meus netos estavam lá. O Carlos. Ao meu lado, a Beatriz. Discreta, mas presente. No meu discurso, eu disse, há 10 anos. Esperava comemorar meus 70 anos. Não imaginava que aquela noite me levaria a uma jornada de dor. Verdade é, finalmente, propósito, se pudesse voltar no tempo. Sim, eu impediria tudo. Ninguém escolheria a traição. Mas, através dessa escuridão, encontrei uma luz. A luz da verdade e do propósito. Levantei minha taça. Aos 80 anos. Brindo não ao passado perdido, mas ao futuro que ainda estamos construindo. Brindo a verdade, por mais difícil que seja. Brindo a resiliência e brindo a todos vocês. Quando a festa acabou, fui para a varanda. O céu estrelado. Infinito. Pensei em tudo que perdi e tudo que encontrei. O Carlos se juntou a mim. No que está pensando, em como a vida raramente segue os caminhos que a gente imagina. Respondi. Em como podemos perder tanto e ainda assim encontrar razões para continuar. Você é uma mulher notável. Lúcia, sou uma sobrevivente. Que eu sorri. A diferença é que tive a chance de transformar minha sobrevivência em algo maior. No horizonte. As primeiras luzes da aurora surgiam. Um novo dia. Um lembrete de que mesmo após as noites mais escuras, o sol sempre volta. E naquele momento, senti uma paz que transcendia o conforto, a paz de quem encarou o pior da natureza humana e, ainda assim, escolheu seguir em frente com propósito e dignidade, a paz de quem entendeu. Finalmente, que nossa história não é definida pelo que nos acontece, mas pelo que escolhemos fazer com isso. Chegamos ao fim desta jornada extraordinária. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Juntos, podemos construir um mundo onde nossos idosos são valorizados e protegidos. Obrigada por acompanhar este relato até o final. Sua atenção faz toda a diferença.